Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões das doenças, né? E principalmente com relação vamos falar um pouquinho sobre o diabetes e alguns outros elementos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Porque eu acho que isso é importante, porque muitas pessoas têm me cobrado aí essas questões a respeito de algumas doenças específicas. A gente vai tentar lançar alguma luz aqui hoje. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, antes de começar o assunto propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre a maneira como os medicamentos atuam nos nossos corpos, né? Porque de um lado nós temos aí os medicamentos alopáticos, né? Que eles atuam no sintoma do problema da doença, a tentativa de atuar sobre os sintomas e diminuir os sintomas, né? A grande maioria desses elementos, eles atuam dessa maneira, no sentido de atuar sobre a mitigação dos sintomas. Já a homeopatia, ela tem uma característica um pouco diferente, e ela, na verdade, ela atua na potencialização do sintoma, né? Então, o interessante é o seguinte, quando você pega, por exemplo, a homeopatia, você pega lá o princípio ativo, pega aquele princípio dilui em 10 partes de água, aí pega aquele resultado daquela solução, dilui mais 10 partes de água e vai fazendo isso de maneira sucessiva e estende esse processo até 12 vezes. Né? Então, quando você pega o resultado dessa solução e leva no espectrômetro de massa, no aparelho que mede ali os elementos químicos, né? Na verdade, quando você bota essa diluição nesse nível de 12 vezes, né? Um processo de diluição de 1 para 100, e repete esse processo aí 12 vezes, quando você bate o espectrômetro no final, ele não detecta o princípio ativo do medicamento, mas ele atua. Por que isso? Importante que a gente entenda que a água ela tem um efeito amplificador. Então, na verdade, aquele composto que está ali diluído, na verdade, ele é bastante potente, mas ele não atua no corpo físico. Ele atua no corpo energético nosso. Então é importante a gente entender isso, porque em muitas culturas você tem lá a questão da água benta, né, da água que você toma, algumas linhas, principalmente a questão do espiritismo aí, você tem lá a água fluidificada, né? Aí o pessoal fala, não, você pode colocar a água, não precisa abrir a garrafa. O pessoal vai lá e abre a garrafa, não precisa abrir. Por quê? Porque os fluidos que entram naquela água, eles têm uma frequência muito superior à frequência até mesmo do invólucro que está ali da embalagem. Então ele perpassa a embalagem. E a água tem a capacidade de reter esses fluidos, ele atua como um efeito amplificador. Então você já ouviu o pessoal falar assim, não, quando a água estiver acabando, você completa. Quando a água estiver acabando, você completa. Na verdade, isso vai potencializando aquele medicamento, né? Então, só para a gente entender aí esse mecanismo, porque muitas vezes a gente não entende como que esses elementos atuam, né? Por isso que o pessoal fala, quando você quer fazer uma limpeza do campo, tal, você vai tomar um banho de cachoeira, que faz a limpeza do campo. Por que isso? Porque a água vem atuando e vai caindo ali todos os princípios ativos daquelas de pedras e de cristais, que a água vai passando por eles e vai pegando essas ondas eletromagnéticas, né, vai compondo aquilo ali e vai diluindo em mais afluentes e mais afluentes. Então, quando chega na cachoeira, essa água está com um monte de compostos sutis na sua estrutura sutil e que a gente nem consegue conceber a quantidade de princípios ativos que tem ali. Então, na hora que bate no nosso campo, ele limpa mesmo por causa desse efeito. Então, a água tem um efeito amplificador, né? E é importante que a gente beba água. Inclusive tem alguns experimentos aí com gelo, né, que eu esqueci até o nome do cientista, que ele faz aí algumas experiências com palavras colocadas na água e congela, depois vai no microscópio com gelo
e ver que cada palavra tem um efeito na água e a água absorve isso com muita propriedade. Então, posto isso, gente, eu queria só fazer esse parênteses para a gente entender que quando a gente está tomando um determinado princípio ativo, né, ele está atuando em vários corpos nossos, não só no corpo físico, mas também em vários corpos. Principalmente a homeopatia, ela atua com muita força, com muito poder aí no corpo do pretérito, que é o nosso primeiro corpo sutil, né, que está na quarta dimensão. Bom, posto isso, vamos falar um pouquinho das questões da doença, e começando pelo diabetes, né? Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre o porquê que a somatização acontece, por que a doença acontece. Eu falei há um tempo atrás aqui sobre as questões do processo alquímico calcinátil, né? O calcinátil vem das questões que envolvem, num primeiro momento, as disputas de ego. Sempre que o nosso ego está em xeque, ou a gente coloca o nosso ego em conflito com outros egos ou situações, isso gera um sofrimento e gera um calcinátil. Dependendo da importância, do impacto que esse calcinátil seja colocado, ele começa a causar impactos aí nos corpos sutis superiores, e ele vem decaindo em frequência até chegar no nosso corpo físico. É quando acontece aí as somatizações. Então tem vários obras aí que correlacionam as questões dos nossos conflitos emocionais, mal resolvidos ou não resolvidos, e as questões das somatizações físicas, né? Ou doenças, como a gente queira falar. Porque na verdade a doença ela é na realidade um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. Então a gente precisa ter essa consciência. Então a partir do momento em que você consegue entender isso, você consegue fazer a leitura do seu corpo e consegue entender o que está acontecendo e por que determinadas questões estão somatizando e por que isso está aparecendo. A gente precisa entender também que tudo que é coisa ruim é ruim porque está apresentando um desvio de propósito da sua vida. Então é algo... Boa noite a todos, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É algo que está em desalinhamento com o seu propósito de vida. Então é a maneira que o universo tem de sacudir a gente para mostrar que algo precisa ser aprendido. Algo precisa ser aprendido. A gente tem que entender que a gente está no planeta escola, foi aquilo que eu falei. Nós estamos aqui no planeta escola, não é o planeta doença, não é o planeta sofrimento, não é o planeta morte, não é o planeta destruição, é o planeta escola. A gente está aqui para aprender. Estamos aqui com a missão de aprender. Aprender o quê? O amor. Vivenciar o amor, experienciar o amor e devolver para o universo todo o amor que a gente recebe, que a gente recebeu. Então, posto isso, alguns elementos aí de... Quando a gente entra em conflito, a gente passa por um conflito emocional, uma decepção, uma traição, uma falência, uma queda, uma perda, e etc, etc, etc. Coisas que o nosso ego não concorda, que a gente, com a nossa questão egóica, ele se posiciona contra aquele evento, né? Gera uma questão de calcinátil, o processo calcinátil, e isso gera algum tipo de sofrimento, que é a depuração pelo fogo alquímico, né? E aí, um dos elementos, uma das doenças, entre aspas, que se apresentam é o diabetes. O diabetes aparece de duas maneiras. Tem um que aparece na infância e que é o que eles chamam de diabetes juvenil, que acontece uma destruição das células fabricantes produtoras de insulina no corpo, e o pâncreas, ele fica... E ele, digamos assim, o pâncreas perde a função de produzir insulina. Então a pessoa fica dependente de insulina tal para o resto da vida. E, geralmente é uma vida muito sofrida, que em determinado momento começa a falhar a visão, começa a dar problema de rins, pode ter amputação e etc, etc, etc. Então realmente é uma questão muito dolorosa aí. E a outra diabetes é aquela adquirida, que é o diabetes tipo 2, que geralmente quando a pessoa atinge ali a meia-idade e tal, e ele chega a um ponto na vida dele que de repente ele se vê diabético, né?
junto com outras comorbidades, geralmente vem atrelado à obesidade, então é uma série de coisas. Mas o que a gente precisa entender e analisar aqui é como funciona o princípio do diabetes tipo 2, que é o que a gente vai falar aqui agora, né? Quando você analisa a fisiologia do diabetes, o que é que acontece? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e ele é como se funcionasse como uma chave que ele vai e abre a célula para a célula deixar entrar a glicose. E a glicose é a matéria-prima que a célula utiliza para se manter viva, que gera energia. Então o que acontece no diabetes tipo 2? Em algum momento, essas células, a chavinha da insulina não entra mais, ela não consegue abrir a célula e a célula rejeita a absorção de glicose. E com isso, o que acontece? A glicose começa a aumentar na corrente sanguínea, porque está sendo despejada na corrente sanguínea. E aí o pâncreas começa a mandar mais insulina e a chavinha não funciona. E aí o que acontece? Em determinado momento ocorre uma falência do pâncreas, o pâncreas não consegue mais produzir insulina, ele deixa de produzir insulina. E aí é que se caracteriza o diabetes. Mas a gente precisa entender o que está por trás desse mecanismo. Você imagina uma célula que não quer receber, entre aspas, o alimento que ela precisa receber para se manter viva. Você imagina, por exemplo, que você está numa sala, né? E alguém precisa abrir essa sala para te entregar um prato de comida. Vamos fazer essa analogia. Mas você segura a porta e não deixa essa pessoa entrar com a sua comida. Ele usa a chave, de alguma maneira ele não consegue abrir essa porta. E aí você começa a ficar com fome. Você começa a ficar com fome. Você começa a ficar com fome. Em algum momento o que vai acontecer? Pela própria perda de energia você vai morrer, porque não tem energia. E é a mesma coisa. Então o que acontece? É como se as células não quisessem se alimentar. É um processo muito complexo, elaborado, mas vamos tentar fazer de uma maneira didática aqui para a gente entender. E de onde é que vem a correlação emocional relativa ao diabetes? Vem pessoas que foram traídas, pessoas que faliram, pessoas que perderam um trabalho que trabalhava muito tempo com esse trabalho, ou saíram de um relacionamento muito, muito longo, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, de alguma maneira, elas perdem o gosto pela vida. Invariavelmente, essas pessoas perdem o gosto pela vida, de alguma maneira, e provocam um profundo sentimento de autodepreciação. E essa autodepreciação, ela internaliza, e quando ela internaliza, provoca a questão do diabetes. Então, basicamente, o que acontece é isso. A gente vê isso em algumas obras, a Cristina Cairo trata desse assunto, o professor Hammer da Nova Medicina Germânica também trata desse assunto. Então, o que acontece, na verdade, é que a pessoa perdeu o gosto pela vida. Então, como ela perdeu a doçura da vida, ela perdeu o gosto pela vida, aí o que vai acontecer? Internamente, vai esse comando inconsciente para as células, e aí a chavinha da insulina não consegue mais atuar na abertura da porta da célula para a célula absorver a glicose. E acontece toda essa problemática na vida das pessoas, né? Que é uma doença realmente muito triste, muito dolorosa, e geralmente as pessoas, você pode ver que, eu já vi várias pessoas que têm diabetes, a pessoa vira um parente e tal, mas fulano não gosta dele mesmo, olha o que ele faz. Ele não pode comer doce, está comendo doce. Ele não gosta dele mesmo, tal. E realmente é isso mesmo. Só que num nível tão profundo e inconsciente que a pessoa não consegue perceber que ela está num suicídio inconsciente. É uma palavra forte da gente usar, mas na verdade é isso. Porque é uma maneira que a pessoa encontra de dizer para ela mesma que ela não sente mais gosto pela vida, que ela não sente mais alegria de viver. E aí já desencadeia esse problema. Então, isso é uma questão. E quando a criança já nasce com diabetes, então aí é o seguinte, a criança tem um conflito emocional ou intrauterino ou logo depois do nascimento.
problema de conflito com pai e mãe e tal, tem alguma questão emocional. Porque os autores que tratam desse assunto falam a mesma coisa, que ela vem de um profundo conflito emocional relativo à perda, relativo à traição, relativo ao abandono, relativo a não merecimento pelo dom da vida. Né? Realmente é uma doença que, na grande maioria das vezes, ela não tem volta, né? Você, uma vez que o pâncreas faliu, eu não vejo, eu procurei na literatura, nunca encontrei um caso de remissão de diabetes. A pessoa mal e mal estabiliza, tal, alguma coisa assim, mas depois que está instalada, ela não tem volta, pelo menos do que eu li. Às vezes pode ter até algum trabalho, alguma coisa que tem um processo de reversão, mas eu não consegui ler. Então, o que nos remete isso? Qual que é a possibilidade? O que a gente tem que entender com isso? É a gente não deixar entrar na armadilha da autodepreciação, né, gente? Porque fatalmente a gente paga um preço muito alto. Hereditariedade, o que é, pessoal? Você grava alguém em algum momento, desenvolveu esse negócio e vai na sua memória do DNA. Então você tem um gatilho ali. Entrou naquela mesma situação, vai despertar. Isso que é o DNA. O que a Bíblia fala da maldição das 5 gerações e tal. É isso, entendeu? É porque grava tudo que você passa nessa vida, fica gravado no seu DNA. Não só no seu DNA físico, no seu DNA sutil. Corpo astral, mental, causal, búdico, átmico. Tem uma série de backups aí. E vai gravando isso, e isso perpassa, porque o DNA da consciência, por exemplo, do corpo búdico, a gente trabalha aqui com 2 hélices, é coisa de 72 hélices, dependendo do grau de evolução da pessoa, 160 hélices, né? Então ele é muito mais complexo, porque ele tem que guardar uma quantidade de informação gigante. O corpo físico nosso aqui é só um pedacinho do que a gente vivencia. Então você tem... Lembra que a gente não pode considerar a nossa existência como uma janela, é um contínuo no tempo, ad eterno, né? A gente passa aí por um processo evolutivo de aprendizado contínuo no tempo, né? E a gente precisa entender isso. Aí eu queria expandir um pouco o nosso raciocínio. Hoje mesmo eu tive uma pessoa que me questionou aí no direct sobre a questão do Alzheimer. Né? Aí tem Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, e vai por aí afora uma série de problemas, alguns autoimunes, outros não, e que quando a gente vai investigar isso aí, que ele passa por um processo muito elevado de autodepreciação, né? E aí o que acontece? Desencadeia esse tipo de problema. A colega está colocando aqui que a cirurgia bariátrica nunca mais teve problema com diabetes. Tem que entender que, na verdade, quando a pessoa faz a bariátrica e ela tem sucesso, ela retobra o prazer da vida, né? Então, talvez essa questão de recobrar a autoestima, a autoconfiança, a questão do autoamor, pode ser que ressignifique a doença. Eu não sei se ela fica adormecida ou se realmente cura. Por isso que eu não trouxe essa questão para cá, porque não ficou claro para mim a questão da remissão da doença em si, né? Então, voltando ao assunto aqui. Então, sempre quando a pessoa desenvolve, por exemplo, essas questões de autodestruição, né, que são as questões autoimunes, a gente tem que entender que sempre que a pessoa passa por um processo de autodepreciação, ela desencadeia algum desses problemas, né? Então, quando a autodepreciação é muito grave, quando o problema emocional, o conflito emocional, ele é muito grave, aí desencadeia um processo muito maior. Então, de acordo com o problema que a pessoa vivencia, seja originado no medo, seja originado na questão do pertencimento, seja originado na questão de culpa ou remorso, vai desencadear alguma coisa, ou um problema de bocado, que a pessoa não quer engolir algo, ou quer engolir algo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, se preocupa com o futuro, né, com os obstáculos que estão à frente, então tem uma correlação direta com as pedras nos rins. Então, ela vai desenvolver, de alguma maneira, cálculo renal, né? Então são coisas que você
vai percebendo que essas doenças, quando você vê a doença alojada, você vai investigar a vida da pessoa, como ela está se comportando e como ela percebe o mundo, como ela percebe as relações, como ela percebe ela mesma, aí você vê que a doença tem alguma correlação com isso. A Vilma está perguntando aqui, vesícula tem alguma coisa com isso? Então, na questão específica do diabetes, eu não encontrei nada que pudesse estar relacionado. Encontrei que às vezes a vesícula também gera pedras, né? E ao gerar pedras, ela precisa ser retirada. Então tem essa questão também, que é também um problema de bocado, né? Tudo que você tem dificuldade de engolir na sua vida, ou que você quer pôr para fora e não consegue, então se expressar de alguma maneira, isso vai causar um problema no seu aparelho gastrointestinal, em algum problema, né? E quanto mais crônico, mais profundo é o problema, até chegar lá nos cânceres de colo, nas questões de vesicolites, tal, e etc, né? Que são essas questões mais graves aí. Então, pessoal, é importante, aí eu queria fazer uma colocação aqui, o seguinte: então como é que a gente faz para evitar que a gente seja pego de uma maneira muito prática? Como é que a gente faz para evitar que a gente seja pego por uma doença dessa? A gente tem que lembrar que a doença, ela é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional ou mal resolvido ou não resolvido. Então a gente tem que entender isso. Sempre que ela aparece, ela está aparecendo e sinalizando algo que está em desalinhamento com o seu propósito de vida, com a sua centelha divina. Então, um primeiro elemento que a gente pode trabalhar a nossa vibração, para que a gente mantenha a nossa vibração elevada. A gente precisa manter o nosso padrão vibracional elevado. Como é que a gente faz isso? Saturando o nosso inconsciente de pensamentos positivos. Então pode ser através de música, boa música, música que tenha piano, flauta, violino, harpa, que essas altas frequências elas bloqueiam as energias de baixa vibração. Então te ajuda a elevar a sua vibração, porque a gente tem que entender que a onda sonora, na hora que ela entra no ouvido, tem uma transdução e vira onda eletromagnética, atinge direto a pineal e a pituitária. Então, e aí já vai pro timo também e dá uma harmonização em todos os seus corpos, não é só no corpo físico, né? O corpo físico é uma consequência do que está acontecendo nos seus corpos sutis aí. Principalmente os corpos sutis inferiores, que são o seu corpo astral, mental e causal, que é o seu ego e que é o seu perispírito, que é onde estão registradas as suas experiências, sejam elas emocionais, sejam elas de percepção do ambiente, né? Mentalmente, como é que você percebe, tudo que você percebe, você tem uma referência para você interpretar tal e reagir. Então, o corpo mental e o corpo causal com relação a decisões e ações que você toma. Então, essas vibrações elevadas, elas atingem principalmente esses três corpos aí, e principalmente esses três corpos inferiores, os três corpos sutis inferiores, que é o astral, o mental e o causal, eles operam de maneira muito sincronizada com a mente inconsciente. Então, na hora que você trabalha isso, você dá uma arrefecida na influência do inconsciente na sua vida, né? E consegue se preservar dessas questões. Um outro elemento que a gente pode fazer e deve fazer é buscar a expansão sustentada da nossa consciência. Como é que a gente faz isso, gente? De que maneira que a gente consegue expandir a nossa consciência? De maneira consistente e sustentável ao longo do tempo. Através de três pilares, principalmente. Você se dedicar a um propósito de corpo e alma, fazer algo que te traga prazer, que você faça com prazer e de maneira espontânea, de dentro para fora. Então, quando você faz isso, você está gerando luz e está gerando expansão da consciência. Adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento, seja de maneira remunerada ou não, isso também gera luz. Adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento. E colocar toda essa bagagem a serviço do próximo, ajudar. Então, quando você está ajudando o outro, quando você ajuda, você também está gerando luz e está gerando expansão da consciência. E no momento que você expande a sua consciência, as suas três mentes, superconsciente, consciente e inconsciente, começam a entrar em equilíbrio,
você começa a ter o equilíbrio dessas três mentes e os seus corpos também começam a ficar equilibrados com o processo de expansão da consciência. Você começa a dominar as suas emoções, começa a dominar o seu ego e começa a entrar em ressonância e harmonia com todos ao seu redor. Você começa a entrar no que a gente chama de homeostase. E aí você entra em equilíbrio com as suas mentes, os seus corpos, e aí você não adoece, porque o equilíbrio existe. Então, a partir do momento que você entra em equilíbrio, aí as doenças deixam de existir. Acontece um processo de homeostase, ou seja, você não mais vai sentir, não vai ter o processo de calcinátil na sua vida. Então, a gente tem que entender que as doenças, elas surgem a partir da calcinátil, né, da depuração pelo fogo alquímico, e num processo contínuo. Porque quando você consegue ressignificar isso rapidamente, não vai ter uma somatização mais forte. Mas quando isso permanece, aí você gera as questões de todas as somatizações que a gente tem, sejam elas as gastrites, as tendinites, todas essas ites, né? As questões dos problemas de pele, às vezes, as urticárias, aqueles problemas que não saram, e vários tipos de problemas que a gente tem, problemas de pele também, causados às vezes por autodepreciação, por essas questões de autopunição, autoflagelação, e entra no sofrimento contínuo e acaba somatizando as questões de pressão alta, né? Que a pressão alta surge a partir de algo que você quer fazer e que você sente aquela vontade de fazer e não consegue fazer, fica preso. Então essa pressão aumenta para te dar essa capacidade, para aumentar a capacidade do corpo em explodir, no bom sentido, e você não consegue, você está preso. Então, às vezes, sempre por questões de ego, né? E aí isso vai somatizando e vai trazendo toda uma série de problemas. Às vezes, problemas de obesidade, né? Desconexão do chakra da terra. Você não consegue capturar a energia da terra e aí você começa a aumentar o peso para fazer essa conexão. É um recurso do mecanismo que a pessoa tem para poder aumentar a conexão com a Terra, então aumenta de uma maneira natural isso, e às vezes inexplicável, de uma maneira inconsciente, e às vezes também você aumenta o peso para não aparecer, né, para se esconder, é uma maneira de você se esconder das emoções, se esconder do próximo, se esconder do parceiro ou da parceira. Então acontece tudo essas reações inconscientes no sentido de fazer algum tipo de compensação pela própria ação do ego, né? Mesmo que seja inconsciente. Então, a partir do momento que a gente consegue ter uma elevação do nosso padrão vibratório, né? Que a gente busca elevar a nossa vibração, e lembrando que quando você começa um hábito, em 21 dias ele fica constante, né? Você tendo a disciplina ali de trabalhar aquilo durante 21 dias, a partir de 21 dias ele se torna um hábito, então você consegue fazer com tranquilidade, não é mais tão difícil assim. Então, saturando o inconsciente com essas questões do pensamento positivo e trabalhando também a questão da expansão da sua consciência, aí você consegue evoluir e consegue neutralizar esses desequilíbrios dos corpos, das mentes, né? E aniquilar o calcinátil. Você vai para o amor, começa a vibrar no amor, você começa a vibrar no solútil, que é o outro processo alquímico, que é o processo alquímico da água, e a partir daí você neutraliza o calcinátil, deixa de ter o sofrimento na sua vida e as coisas começam a caminhar. Gente, isso aqui eu estou falando do ponto de vista do modelo, né? De uma modelagem que é o que a gente entende como tem que ser. Agora, não é uma coisa fácil e simples de ser feita. Então tem que ter um trabalho de dedicação, uma autorresponsabilidade. Você tem que parar de botar a culpa nos outros pelo que te acontece. Não existe isso. Tudo que nos acontece, a gente atrai para a nossa vida. Ou por ato ou por omissão. Então a gente tem que entender isso. Tudo que acontece de ruim em nossas vidas é o universo tentando nos mostrar que algo não está legal, que está desalinhado com o nosso propósito de vida. É algo que precisa ser mudado. Você precisa mudar a postura, mudar o caminho, mudar a maneira como você se comporta para que você possa mudar o resultado da sua vida. Então, quando chega uma pessoa para mim em atendimento, por exemplo, e fala: minha vida está muito ruim, eu não consigo arrumar emprego, eu estou doente, eu estou
passando por esse processo, a minha vida está muito ruim e tal. Aí você vai ver que a pessoa tem um sentimento de autopiedade, autocomiseração, ela não se ama, né? Se a pessoa não tem um auto-amor, então não tem nada. É uma coisa que é a questão dela querer. É aquela história do querer é poder. Então quando você toma consciência. Porque quando você é um cego e não enxerga, você não vê o que está acontecendo, você passa pela vida, né? A grande maioria das pessoas hoje está na Matrix. Elas passam pela vida. Elas não têm consciência do que elas estão fazendo aqui. Muitos acham que a vida é uma Disneyland. Né? A vida é uma Disneyland. Não sabe que tem um compromisso de evolução e de... Por mais doloroso que seja, né, gente? Porque às vezes é duro. Às vezes a gente passa por situações extremamente dolorosas. Extremamente dolorosas. O calcinante da nossa vida, apesar de ser a gente que provoca, que a gente que atrai, mas às vezes são muito duros. São situações, a maneira como a vida ensina é a maneira muito difícil. Então, é aquela tal história, ou é pelo amor ou é pela dor. A dor é exatamente o calcinátio, né? Então, esse processo aí. A Luciana está perguntando, Eric, quando a pessoa perde peso naturalmente, sem dieta, sem nada? Então, se a pessoa está em homeostase, ela vai perder um peso naturalmente até chegar no peso ideal, que é a relação ótima de peso que ela tem, né? Então, se ela está no equilíbrio perfeito, ela vai ter um peso ali, uma massa corpórea que vai ser compatível com o metabolismo dela, equilibrado, e essa vai ser uma condição ótima. Agora, se ela perde peso demasiado, aí tem que ver, investigar o que está acontecendo, né? Porque pode ser até um caso de diabetes, porque um dos sintomas que o diabetes apresenta é exatamente a perda acentuada de peso em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque a célula deixa de absorver a glicose. E a glicose alimenta a célula, então ela transforma a glicose em energia. Então, se ela não absorve glicose, o que acontece? Não tem energia. Elas começam a morrer, começam a emagrecer. Então, tem que analisar se é uma perda de peso natural e que a pessoa atinge o seu peso, a sua massa corpórea ótima, então reflete um equilíbrio do corpo, todo um equilíbrio das mentes, tal, então legal, não tem problema. Mas se ela está perdendo peso, ficando muito magra, aí há que se avaliar. Porque pode ser várias coisas, inclusive a questão do próprio diabetes. Né, pessoal? Então, gente, a gente percebe o seguinte, que quando você começa a estudar e começa a expandir a sua consciência, e você começa a perceber melhor você mesmo, e começa a perceber melhor os outros ao seu redor, você consegue, a partir daí, melhorar o seu relacionamento com as pessoas. As questões de perdão ficam mais fáceis, porque se você tem o auto-amor instalado dentro de você, você está preparado para receber amor e dar amor. Porque é aquilo que eu falei em outros momentos aqui, às vezes a pessoa nem sabe o que é o amor. Ele passou pela vida, foi criado num lar que tinha muita frieza, às vezes muita... rejeição, às vezes a pessoa foi muito tolhida, a criança foi bloqueada nas suas criatividades, naquilo que ela queria fazer, não foi ouvida, porque a criança precisa de amor e de atenção. Se falta qualquer uma dessas coisas, vai gerar um problema futuro, né? Isso vai somatizar no futuro de alguma maneira, até a pessoa conseguir ressignificar isso. Então, a gente observa que, dessa maneira, a partir do momento que a pessoa desenvolve o auto-amor, aí ela consegue dar e receber amor. Senão, ela precisa desenvolver isso. Porque se ela não tem o auto-amor desenvolvido, ou consciente, né, aí ela não vai conseguir amar e ser amada. E esse processo de não amar e ser amada, ela vai buscar fora situações, às vezes de vícios, às vezes de comportamentos autodestrutivos, às vezes de comportamentos de compulsão, né? Compulsão alimentar, compulsão sexual, às vezes outros tipos de vícios, jogo, bebida, droga, e etc. Né? Além de um total sentimento de inadequação. Né? A pessoa não se sente adequada nas relações pessoais, às vezes nas relações de trabalho, né? São aquelas pessoas, às vezes, que vai no emprego, daí a pouco sai, entra no outro emprego, sai, sempre está achando que os outros estão errados, né? No processo contínuo de repetição.
A Bárbara está perguntando aqui, também pode ser a perda ao invés de ganho de peso? Sim, pode. Sempre que você tem, porque você tem um peso ótimo, né? Você tem uma massa corpórea ótima. Então, sempre que você começa a perder demais ou começa a ganhar demais, reflete um profundo desequilíbrio e um conflito emocional bastante intenso, ou mal resolvido ou não resolvido, né? Pessoal, e a gente tem que entender também que sempre uma doença, quando ela é muito grave, ela reflete um conflito emocional muito intenso, né? Muito intenso. Ceratocone, degeneração da córnea, né? Eu tenho. Olha só, o que acontece? O ceratocone, o problema de visão, vem a partir de algum cenário que você não quer ver. Ele é despertado por algo que você não quer ver. Então é uma maneira do corpo compensar a partir dessa somatização. Tá? E geralmente ele vem atrelado a um gatilho muito forte. Algum evento que tenha acontecido e que você não queria ver e viu. Tá? Ou seja, em casa, ou seja, uma situação, ou algo que aconteceu. No meu caso foi deflagrado pela falência do meu pai. Então começou o processo ceratocone a partir desse problema. Então depende muito, aí tem que ver a análise, né, do que é, mas os problemas de visão geralmente tem a ver com situações que você não quer ver, que você não deseja ver. Então é isso aí. Bom, trombose do pulmão e no fígado tem a ver com coágulos, né? Coágulos se desprendem e tal. Então tem a ver com questões de sentimento de autodepreciação também, dependendo das questões. Asma. A asma, ela vem associada a uma necessidade de respirar, a um sufocamento, a um ambiente que a pessoa está sufocada. Às vezes a criança desenvolve asma porque ela não, às vezes ela tem um potencial criativo muito grande, ela quer descobrir, quer agir, e os pais não deixam. Então ela se sufoca e esse sufocamento provoca essa questão da asma, né, no pulmão. Então é um problema de querer respirar. É um sufocamento que a pessoa tem no seu ambiente. Tá? Bom, pessoal, então hoje esse tema foi um tema que foi bastante pedido aí nas nossas pesquisas que a gente fez, né? Com relação tanto ao diabetes quanto a essas doenças que aparentemente elas são... Não tem explicação, né? Que você não tem um determinado remédio para você curar. Então todas essas doenças que são autodestrutivas, né? Que começam a destruir o corpo, elas são fundamentadas grandemente num processo de autodepreciação. Psoríase também, tá? Autodepreciação, conflito de autodepreciação. A pessoa, por algum motivo, ela sofreu muito, começa a se depreciar e o impacto da vida e tal, pelos sofrimentos, que ela sempre foi sofrendo, a psoríase aparece como uma casca protetora, né? Porque aquele engrossamento da pele. Então é como se fosse um mecanismo, um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional. Gagueira infantil que vai e vem, insegurança, medo, sentimento de insegurança e de medo que a criança tem por algum motivo. Pode ser algum conflito, algum trauma que ela tenha passado, que gatilha, ou problema de abuso também. Pode ter sofrido abuso, desenvolve essa questão. Mas principalmente sentimentos de insegurança, de incerteza e de medo que está no inconsciente. Às vezes um evento... O Marco perguntando aqui, conseguiu melhorar o seu ceratocone? Então, eu estabilizei. Ele parou de crescer, tá? Mas isso aconteceu perto dos meus quase 50 anos. Eu tinha um pavor, eu morria de medo de ficar cego, mas agora estabilizou, graças a Deus. Mas eu tenho 16 graus de miopia, eu uso lente de contato, tá? O vitiligo também, autodepreciação. O vitiligo aparece e quando a pessoa ressignifica, ela aparece, né? Amigdalite e faringite. Então, as infecções vêm, gente, por conflitos que a pessoa tem, né? Então, quando a pessoa faz algum tipo de enfrentamento,
algum tipo de conflito que ela passa, via de regra, pouco tempo depois desperta algum tipo de infecção, ou seja, uma gripe, ou seja, uma faringite e tal. Mas é uma reverberação proveniente de algum conflito que a pessoa vivenciou, agudo, tá? Estou tendo muito conflito com as minhas filhas. O que seria? Eu não entendi a pergunta, me perdoe, viu? Desculpe, mas eu não. Você está perguntando de algum problema que você tem gerado pelo conflito ou o próprio conflito em si? Desculpe, eu não entendi a sua pergunta, perdão. As artrites também, autodepreciação, tá? Todos esses problemas aí são autodepreciação, bruxismo. Bruxismo é um sentimento grande de inconformismo. A pessoa quer explodir e tal, e ela não consegue. Então à noite começa a ter esses movimentos involuntários, tá bom? Mas é algo que está em conflito da pessoa na vida fora, e aí quando ela dorme libera essa questão que é um nível de agitação muito grande. Bem, o conflito em si pode ser várias coisas, tá? Pode ser questões de, às vezes, um aborto na família, que a criança tende a ocupar o lugar de um filho que foi abortado. Pode ser questões, às vezes, de casos do casal anteriores, que não há um reconhecimento do caso, e aí a criança tende a assumir o papel dessa pessoa que teve emaranhamento quântico com o parceiro ou com a parceira. E a questão do... Pode ser até um problema de inversão de papel de mãe com filho, tal, esse tipo de coisa. Mas aí há de se saber. Há de investigar também se as crianças, os seus filhos, não são daquelas crianças que eu falei, porque às vezes elas vêm com a expansão da consciência muito grande e não são sujeitas ao domínio, né? Tem que ser convencidas, pode ser isso também. Mas há que se investigar, tá, Valéria? Não dá para falar aqui o que pode ser um monte de coisa, tá? Pode ser um monte de coisa. Mas é possível se investigar para tentar entender, tá? E mesmo pode ser uma influência externa. Às vezes as questões de influências multidimensionais, entidades, tal, que pode estar gravada no campo vibracional da família. Interfere também, tá? Bom, a gagueira pode começar com o fonoaudiólogo, né? Eu acho que é importante começar com o fonoaudiólogo. Até que tem dificuldade de ser aplicado em criança, porque geralmente a gente usa o vetor da mãe ou do pai para tratar a criança, porque a criança não tem a expansão da consciência para a gente poder fazer a investigação do ponto de vista energético, né? Então, quando o pai e a mãe são abertos, e eles conseguem falar aberto sobre os problemas, porque na verdade a criança adoece às vezes por um problema de pai e mãe, né? Na verdade a criança nasce pura, é um HD virgem. Então na hora que começa a aparecer os problemas, geralmente reverberam por questões de papai e mamãe. Então quando você analisa o pai e a mãe, geralmente você consegue resolver, ressignificar o problema da criança ou do adolescente, né? Fibromialgia, autodepreciação profunda, uma profunda insatisfação consigo mesmo. Uma profunda insatisfação consigo mesmo. É uma autodepreciação profunda, a fibromialgia, dor no corpo inteiro. Luciana perguntando, bruxismo, meditação, tentar fazer uma respiração negativa, fazer a questão dos relaxamentos, né? Isso ajuda a investigar qual tipo que você tem, que tipo de questão que você está enfrentando, que você está inconformada consigo mesmo, entendeu? Que você precisa botar para fora. Então aí é um trabalho de autoconhecimento, né? Para tentar buscar o que está desalinhado nessa vida com o seu propósito. O que você está fazendo forçado, o que você não está fazendo que você gostaria de fazer. Que tipo de conflito de relacionamento você está vivenciando. Às vezes com pai, com mãe no trabalho, com marido, com esposa. Então tem que ver o que é isso. Na verdade, o bruxismo reflete uma situação de conflito que você está vivenciando, que libera na hora que você dorme, né? No momento que você está dormindo, tá? Então, pessoal, nossa, passou rápido hoje. A gente está caminhando já aí pro final da nossa live de hoje, né? Eu vou pedir que se alguém tiver alguma pergunta ainda coloque, pessoal, porque eu não queria hoje esgotar o tempo, senão depois fica complicado para as pessoas que estão aí conectadas possam ouvir a resposta, tá? Então, o nosso tema hoje foi principalmente o diabetes, as questões das doenças, por que elas acontecem, né, que tipo de problema que atrai. Então, a gente enxerga, e na TQA a gente trabalha com a questão que toda doença
ela é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional ou mal resolvido ou não resolvido. Se o problema é mais profundo, é porque o conflito é crônico. Se o problema é agudo, é porque o conflito é agudo, foi de surpresa, foi de rompante, foi de instantaneamente. Então a gente tem alguns mecanismos para rastrear esses elementos no sentido de buscar a ressignificação junto com o partilhante. Lembrando que o corpo ele é preparado para se curar, né, gente? Então quando a gente consegue identificar e ressignificar a causa raiz, o corpo ele procura a homeostase, ele procura o equilíbrio, porque é um sistema bastante complexo, né? É um sistema bastante complexo em que você tem a interação de um corpo físico com vários corpos sutis, várias mentes e todo um holograma energético através do corpo do pretérito, por onde que flui essa energia vital aí. Então são muitas questões que impactam a questão da saúde do ser humano, né? Então quando o indivíduo, o ser humano, está em homeostase, quer dizer, está em equilíbrio perfeito entre corpos e suas mentes, corpos e mentes, ele está com a sua saúde perfeita, não tem conflito. E quando ele tem equilíbrio das mentes e dos corpos, ele consegue neutralizar o quê? O calcinátil, que é as questões da depuração pelo fogo, as questões do processo alquímico do fogo, né? Então ele neutraliza o ego, aí ele consegue evoluir. Por isso que a gente tem que buscar a neutralização do ego no tocante a essas questões de decisões, os conflitos que acontecem. Eu li um livro uma vez, chama Poliana. Eu acho que todo mundo, se vocês leram na infância, deveria ler esse livro de novo, pessoal, que ela faz o jogo do contente, né? Então, tudo que acontece na vida dela, ela busca um motivo para ela ficar alegre por aquilo que aconteceu, por mais destrutivo que seja o evento. Então, a partir do momento que ela cria essa cultura, é quântica puro o livro, né? Foi escrito lá em 1900 antigamente. Eu lembro que eu estava no ginásio quando eu li esse livro. Mas vale a pena todo mundo ler esse livro, viu? O Poliana. Vale a pena. Então, a garota que ela passa por várias dificuldades, então ela faz o jogo do contente, sempre ela procura encontrar algo que possa deixá-la feliz, deixá-la alegre, apesar do que tenha acontecido. Isso ajuda ela a elevar a vibração e ela começa a co-criar com o universo, né? Porque quando você atinge a alegria, a felicidade legítima, você está no amor, está na gratidão, está na alegria, na felicidade legítima, aí você começa a co-criar de maneira consciente, consistente e sustentável a sua realidade com o universo. E você atrai tudo aquilo que você deseja. Lembrando que o universo não te manda, não te envia aquilo que você quer. Ele te manda aquilo que está o foco do seu pensamento e do seu sentimento. Ok, pessoal? Então nós vamos encerrando por aqui, tá? E recebam aí a minha mais profunda gratidão por estarem aqui conosco e tal. Segunda-feira a gente deve ter uma outra live aí. Eu vou buscar um tema aí, vocês vão ser informados, tá? E eu agradeço qualquer dúvida que vocês tiverem aí que não quiserem colocar aí no chat, pode colocar para nós aí no direct ou lá no canal do YouTube, porque a live vai para lá. E eu sempre que eu puder eu vou estar respondendo essas perguntas aí. Às vezes eu posso demorar um pouco por causa da correria, mas a gente sempre responde, tá, pessoal? Gratidão a todos, muita luz a todos, paz reverencial. E eu espero que esse tema de hoje tenha contribuído aí para a evolução de vocês e para que vocês possam alcançar a homeostase de vocês, o equilíbrio de vocês, possam saltar do ponto de vista quântico. Valeu, pessoal? Gratidão, gratidão, gratidão. Muita luz a todos vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.